Ao falar de literatura brasileira, eu trago hoje a vocês Rubem Fonseca, autor que estreou em 1963 com o livro de contos Os Prisioneiros, aos 38 anos de idade, e que escreve até hoje, aos 94 anos de idade. Eu trago aqui a vocês esse livro, Carne Crua, que foi o último lançamento dele, aos 93. Calibre 22, ele tinha 92, quando ele lançou esse livro. 88, quando ele lançou Amálgama. Ou seja, é um escritor incansável que continua escrevendo e trazendo a nós, leitores, a sua literatura. E por quê? Porque esse é o seu ofício, como ele diz. Ele uma vez foi entrevistado por um jornal francês, o Libération. Perguntaram por que ele escrevia, ele respondeu o seguinte: no princípio foi assim, gostar de imaginar, fantasiar, idear, fabular. Levou-me a gostar de ler levou-me ainda adolescente a gostar de escrever, isto é, deu-me vontade de criar aquilo que eu admirava. Em pouco tempo descobri que escrever é às vezes entediante, às vezes exasperante e quase sempre cansativo. O que me fez persistir neste ofício? De certa forma, a mesma coisa que faz um carpinteiro continuar sendo carpinteiro. É difícil parar de fazer um trabalho que, para ser aprendido, exige tanto tempo e esforço. E essa é a questão de Rubem Fonseca. Ele está aí até hoje, ainda trazendo, como trouxe esse Carne Crua para nós, leitores, a sua narrativa. A narrativa dele começou com contos, narrativa curta, foi o mestre da narrativa curta, e também usou muito os seus personagens narradores, ou seja, a obra dele é muito calcada na narrativa em primeira pessoa, que, a meu ver, aproxima muito do leitor. E Rubem Fonseca, a sua obra, a gente vê que a preocupação dele muito era com a vida urbana, o universo da vida das cidades, onde existem todos os conflitos e as desigualdades sociais. Então, na sua obra, a gente vê ele falando muito do submundo, da classe dos relegados da sociedade, dos ricos, enfim, através da tua narrativa, a gente vai penetrando muito nessa realidade feroz, como dizia Antônio Cândido. É uma literatura muito crua, sua linguagem não é fácil, ele não poupa o leitor, né? É uma ultra-realidade que traz, através da sua linguagem, o medo a nós, né? Em 1975, ele lançou um livro que se chamava Feliz Ano Novo, que foi recolhido, foi proibido pelo ministro Armando Falcão na época, é esse livro aqui. E Feliz Ano Novo, eu tenho essa edição antiga, vejam a capinha. Feliz Ano Novo é um conto que começa, eu vou ler aqui para vocês o início, com o seguinte: vi na televisão que as lojas bacanas estavam vendendo adoidado roupas ricas para as madames vestirem no Réveillon. Vi também que as casas de artigos finos para comer e beber tinham vendido todo o estoque. Pereba, vou ter que esperar o dia raiar e apanhar a cachaça, galinha morta e farofa dos macumbeiros. E esse conto, Feliz Ano Novo, se passa no Réveillon e é um assalto a uma festa de Réveillon. Os assaltantes são muito violentos com os convidados dessa festa, então realmente é um conto barra pesada. E o que acontece? Então, quer dizer, você vai vendo isso muito na obra dele. Esse livro foi recolhido, mas ele entrou com uma ação contra a União. 25 anos depois ele ganhou e esse livro está aí na praça, para quem quiser, está aí vendendo e tudo mais. E anos depois, poucos anos depois, ele lançou O Cobrador, que é outro livro de contos. E O Cobrador é um conto que esse cobrador também é um sujeito, é um personagem dessa classe social mais relegada da sociedade. Ele diz o seguinte, esse personagem: estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíches de mortadela no botequim da Rua Vieira Fazenda, sorvete e bola de futebol. Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Ou seja, é um personagem, o cobrador, que também tem atitudes muito violentas, é um conto violento, que aborda essa questão da questão social dessa cidade que a gente vive, dessa realidade crua. E o Rubem Fonseca, além de escrever contos, ele também se introduziu na área dos romances. E na área dos romances ele escolheu a narrativa policial.
E é curioso porque a literatura policial sempre foi tida como um submundo e o Rubem Fonseca foi um autor que contribuiu para que ela fosse mais considerada, que é uma literatura, a literatura policial mundialmente é muito lida, mas ele trouxe um detalhe importante que é o que eu falo aqui numa entrevista que eu dei ao Álvaro Costa Silva, quando fez um artigo para a Ilustríssima da Folha de São Paulo, na época que o Rubem Fonseca estava festejando os 50 anos de carreira. E eu digo o seguinte, a linha investigativa foi a forma que ele encontrou para entrar na narrativa longa. Ele nutriu-se dos ingredientes de um gênero rotulado de subliteratura para introduzir pensamentos sofisticados, citações filosóficas, uma erudição que corre paralela ao enredo. E é o que a gente sente nesses romances dele, romances policiais, que tem toda aquela narrativa de um assassinato, um crime, o detetive, advogado criminal, que vai pesquisar o assassino, enfim. E ele vai perpassando esse enredo com uma erudição filosófica sobre a vida, a condição humana, que é uma beleza. É um autor de uma... A gente sente que ele tem uma erudição em todos os assuntos, aborda todos os filósofos, enfim. Ele tem uma erudição muito, muito rica, que ele traz para a sua literatura também. Eu escrevi uma tese de doutorado, quando eu fiz o meu doutorado, eu estava trabalhando a questão palavra-imagem, acabei fazendo uma tese cujo objeto de estudo foi o seriado Mandrake, que foi lançado pela HBO. O Mandrake é um personagem, entre aspas, detetive, advogado criminalista, e nessa tese, então, eu abordo muito também a narrativa de Rubem Fonseca, nesses aspectos da cidade, desse universo que ele escolhe, né, para narrar, e também sobre essa questão policial. Bom, um outro ponto da literatura do Rubem Fonseca é o fato de, às vezes, ele ser considerado um escritor pornográfico. Ele até brinca com isso, mas o que a gente sente é que existe realmente uma preocupação na sua narrativa de falar do corpo humano, do erotismo, falar da questão da condição humana, da natureza humana, vamos dizer assim, né? Em algumas passagens até falo, num conto que ele tem, que ele diz que o ser humano é o único animal que tem vergonha do seu corpo, tem vergonha de ver o ato de copular, né? E é muito curioso, porque eu conheci Rubem Fonseca quando eu tinha 13 anos, quando eu li Gazela, que é um conto desse livro, Primeiros Prisioneiros. Eu fui apresentada a esse livro por Celina, uma grande amiga minha na época, cujo pai era muito amigo do Rubem Fonseca, que frequentava essa casa, e eu tive essa oportunidade de conhecê-lo, ainda muito jovem, e ele já dizia para nós jovens ali, quando a gente estava em alguma reuniãozinha de festa e tal, ele já dizia, vocês querem escrever bem? Tem que ler, e então ele foi um grande mestre nesse sentido para mim. E esse conto, por que foi tão surpreendente para mim quando eu era tão jovem? Esse conto se chama Gazela, que é a história de um casal que faz uma viagem de trem escondido, e onde então nessa viagem de trem para São Paulo, eles dormem juntos pela primeira vez e um conhece o corpo do outro, e é muito bonito. Embora ele seja considerado um autor que mexe muito com essa questão do erotismo, imagina que nesse conto ele fala muito de amor. E para mim, então, que era muito jovem, estava aflorando nessa questão do amor, ele diz o seguinte, o personagem, aliás, né? Uma coisa horrível que existe no mundo é o fato dos jovens não terem liberdade para amar. Mas pior ainda do que isso é que eles não sabem amar. E, no entanto, foram feitos para o amor. O amor é generosidade, compreensão, ausência de egoísmo. Mas, no entanto, os amantes são egoístas, mesquinhos e intolerantes, porque essa é a condição humana. E aí, mais pra frente, esse personagem fala o seguinte, o senhor já amou? Não se ofenda se lhe pergunto isso, mas milhões de pessoas nunca amaram. Há aqueles que amaram seus livros, seu cachorro, seu país, suas roupas, suas joias, seu automóvel, mas eu não falo disso nem de amor paterno ou fraterno. Tudo isso é besteira comparado com o amor da mulher que amamos e nos ama. Ou seja, vamos penetrar na obra de Rubem Fonseca, que você vai encontrar também essas passagens sobre as relações humanas, sobre os amores, né? Enfim, não vou me alongar, porque
é aquela questão, a gente não pode se alongar muito, acho que eu vou fazer outros vídeos sobre o Rubem Fonseca. Quem tiver interesse, clique aqui, curta este vídeo, que aí a gente pode trazer mais sobre essa obra fabulosa de Rubem Fonseca, que continua aí, ele continua aí criando e trazendo para a gente grandes questões, é um grande pensador sobre a condição humana. Então, e sobre essa questão da desigualdade social, eu acho isso muito forte, que é a questão universal, que até hoje a humanidade não conseguiu dar conta. Então, isso é muito sério e a obra dele nos traz esse universo. Não percam, é mais um autor que eu trago a vocês, que eu quero que vocês penetrem.